Olá pessoal, na última aula nós tentamos fazer com que a nossa API que está rodando numa instância EC2, essa instância que está selecionada aqui, que você está vendo agora, que ela acessasse a nossa API, né, que ela acessasse o serviço IAM para retornar uma lista de usuários. A gente enfrentou um problema de acesso aqui, porque a nossa instância EC2 não tinha credenciais e, portanto, a nossa API também não. O que a gente fez para resolver esse problema? A gente usou a nossa criatividade. E naquele contexto parecia uma solução criativa. Hoje a gente vai ver que foi uma solução gambiarra, né? A gente não deve fazer isso que a gente fez na última aula, mas o que a gente fez foi copiar o arquivo de credenciais aqui para a nossa instância. Vamos conectar com ela aqui, para a gente poder dar uma olhada no conteúdo aqui, o que tem aqui nessa instância. Vamos lá então. Se a gente entrou aqui na instância, a gente vai conectar e vai direto para a pasta do EC2 User. Aqui nós vamos dar um ls-a. E você vai ver que a gente tem aqui a pasta .ws e temos aqui o nosso jar, IAM teste. Beleza, se você quiser dar uma olhadinha dentro da pasta AWS, a gente pode ir até lá. cd.aws e aqui dentro nós damos um ls-a e está aí o nosso arquivo de credenciais. Isso não é uma coisa legal de fazer, né? Conforme a gente viu no finalzinho da última aula, quando você coloca o arquivo de credenciais na instância EC2, você acaba expondo as credenciais de algum usuário e alguém pode se apoderar dessas credenciais. Então, vamos resolver esse problema, né? Vamos desfazer essa gambiarra, mas antes vamos ver se isso realmente está funcionando. Só para lembrar, né? Java, -jar e o jar que a gente quer rodar. Nossa API sobe, a gente vem aqui, conecta de novo com a instância, abre um novo terminal, que aquele lá vai segurar o processo do Java. E agora a gente dá uma olhada naquele terminal anterior que a gente estava, ver que o Java rodou, lá, process running. Ok, a gente pode até visualizar aqui a porta, que é 8082, tá tudo bonitinho. Agora a gente vai, nesse terminal aqui, a gente vai rodar o curl, que vai invocar a API. Beleza, você está vendo aí a lista de usuários IAM recuperada pela API a partir do acesso da nossa API, que está na instância EC2, ao serviço IAM. Tranquilo, funcionou bacana. Só que, conforme a gente falou aqui no começo da aula, isso é gambiarra. A gente não deve nunca, jamais pegar o nosso arquivo de credenciais, que está na nossa máquina pessoal, e levar ele para um lugar onde outras pessoas podem ter acesso. Credenciais são dados particulares de um usuário e ele não deve compartilhar com ninguém. E se você coloca numa instância EC2, você compartilha isso com quem tiver acesso a essa instância EC2. Você pode até pensar, mas só eu tenho acesso agora, né? Mas vai que você esquece isso e outra pessoa vai usar essa instância. Então, vamos desfazer isso aí. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar deletando a pasta .aws. rm -rf.aws. Se você der um ls agora, ls-a, você não vai encontrar mais o diretório .aws. Isso significa que tanto o diretório quanto o arquivo de credenciais que estava dentro do diretório foram removidos. Se você rodar o mesmo curl agora, você não vai mais conseguir fazer com que a API funcione. Porque a API vai funcionar, né? Ela não vai conseguir acessar o serviço IAM, porque ela não tem mais as credenciais. Vamos rodar o curl. E para nossa surpresa, a API conseguiu acessar sem as credenciais. Por que isso? Na última aula, a gente viu que colocando as credenciais e não restartando a API, a gente não conseguia fazer o acesso. Por quê? Porque a API obtém as credenciais no momento em que ela é iniciada. Quando você starta a API, ela vai lá ler o arquivo de credenciais, obtém as credenciais e guarda com ela. Então, se a nossa API ela foi startada antes da remoção da pasta .aws, ela continua com as credenciais. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl+C e vamos derrubar a nossa API. Se você vier aqui agora e disparar o curl,
Você vê que ele não consegue sequer localizar a API. A gente pode, então, voltar aqui no terminal e startar a API de novo. Lembre-se, dessa vez, sem o diretório .aws com arquivos de credenciais dentro dele. Apesar de não ter as credenciais, a API sobe. Isso não impede ela de subir. E você continua podendo chamar a API, disparar um curl contra a API, porque ela está de pé, ela vai receber a tua request. Só que, ao contrário de retornar a lista dos usuários, agora ela retorna erro 500. E esse erro 500 é exatamente porque você agora não tem mais as credenciais dentro da instância EC2. Então, parou de funcionar tudo e a gente precisa arrumar uma solução para isso sem colocar as credenciais de nenhum usuário num ambiente que não seja seguro. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar, nesse caso aqui, uma role. Nós vamos criar uma role, vamos anexar a role a essa instância EC2 e, naturalmente, nessa role, você vai conceder o acesso necessário ao serviço IAM. A solução que nós vamos encontrar aqui vai ser criar uma role e anexar essa role à nossa instância EC2. Você lembra que uma role é um papel que pode ser assumido e essa instância EC2 assumindo o papel descrito na role, ela vai conseguir acessar o serviço IAM, contanto que a role tenha permissões para acesso ao serviço IAM. Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente isso, criar uma role que tenha acesso ao serviço IAM, que conceda a permissão de acesso ao serviço IAM e a nossa instância vai assumir essa role. Como é que nós vamos fazer isso? A gente pode criar a role fora daqui e depois anexar ela à instância, mas já que nós já estamos com a instância aqui, vamos criar essa role já direto e anexando ela na instância. Vamos aqui em Security, selecionamos a instância, né? Action, Security, Modify IAM Role. E aí nós vamos criar uma nova role. Vamos dar um nome bem sugestivo para ela, um nome que fique fácil de identificar o que ela faz, para que ela serve. Então vai ser aqui role para EC2 acessar IAM, no bom e velho idioma de Camões, em português. Agora aqui, essa role, ela vem com algumas policies que são default, mas a gente não quer só essa, a gente quer conceder acesso ao IAM. Então, nós vamos procurar aqui o serviço IAM, selecionar uma policy que seja adequada, vamos dar aqui uma policy bem restritiva, né? Read only, afinal de contas, o que a nossa API faz é só mesmo ler os arquivos, os usuários IAM, ela não altera nem nada. Vamos dar um create e update IAM role. Nesse momento, a nossa instância EC2 ela está assumindo o papel descrito nessa role que nós acabamos de criar. Portanto, o problema que a gente verificou ainda agora há pouco, da gente conseguir acessar a API, levantar a API, conseguir bater no endpoint dela e ela não ter acesso ao usuário IAM, ele deve ser resolvido com essa solução. Vamos lá rodar o nosso querido curl aqui de novo. E pegamos um erro 500. Vamos ver se a nossa role está realmente aqui. E a mRole, ó, não foi definida. Alguma coisa foi feita errada aqui, mas isso não é motivo para preocupação, né? A gente pode vir aqui, Security, Modify a mRole. Aí você seleciona a role que você quer aqui e dá um update e a mRole. Vamos dar uma olhada aqui se a role realmente foi assumida pela instância EC2. Ela está aqui, olha, e não vou conectar nela de novo aqui. Esse terminal que está aqui, que a gente está vendo agora na tela, a gente vai usar só para levantar a API. API rodando. A gente vem aqui, conecta de novo.
E aí, com esse outro terminal que a gente abriu aqui, a gente roda o curl. Beleza, ó, tá aí funcionando. Dessa vez sem as credenciais. Se você, de novo, quiser aqui dar um ls-a, você vai ver que não tem mais a pasta AWS e a nossa instância foi capaz de conectar com o serviço IAM. Então, esse é o jeito certo de fazer. A gente tinha provocado uma reflexão na última aula, fazendo aquela gambiarra aí, mas nunca façam aquilo é errado, o certo é esse jeito aqui. Até a próxima aula.